Boa tarde a todos, são todos bem-vindos aqui ao Apix Experience Talks. Eu sou Alcebiades, eu atuo como um especialista em IA no Grupo Esquadra Digital e hoje estou falando aqui diretamente do Apix 2025, aqui no WPC São Paulo, um dos maiores eventos globais sobre APIs e integrações, né? Hoje a gente vai explorar a inteligência artificial, como é que ela está impulsionando a modernização de legados, que é um assunto extremamente importante nesse mercado, né? E eu tenho comigo aqui dois convidados que vivem diariamente esse desafio, né? O Romulo Seoff, que é o nosso Chief AI Innovation Officer da Esquadra, mais de 40 anos aí, Boa como é que tarde tá, a Romulo? todos. Boa 40 anos tarde. de estrada, né? Muita estrada e, ao mesmo tempo, assim, muito ansioso, né, com o advento do IA, É que isso está aí. impactando de novo toda a nossa Tá indústria. mudando tudo, né, Romulo? Mudou tudo, Alcibiades. Bacana. E temos aqui também o Haroldo Santos, que é um diretor de entregas da Esquadra, ele é especialista em arquiteturas, modernização, integrações. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Alcio, feliz de estar aqui no evento, um momento de muita troca, muito aprendizado, acho que aqui vai ser muito interessante também esse papo. Isso, com certeza, estão todos muito bem-vindos, né? Aqui para abrir a nossa conversa, pessoal, seria bom a gente começar falando um pouquinho sobre essa parceria estratégica entre a Esquadra e a Sensidia, né? Começando aqui com você, Rômulo, o que motivou a aproximação dessa parceria e como é que vocês estão entregando valor para os clientes juntos? Alci, cara, começou de uma maneira muito natural. A gente está em clientes que a Sensidia, por acaso, estava também. Muitas vezes a gente estava Bacana. criando APIs e, de repente, tinha um time da Sensidia, a parede do lado, né, e fazendo um trabalho de excelência. Aí a gente começou a ver, poxa, quem é esse pessoal, né? O que eles estão fazendo? E começou a perceber pelo Gartner que a solução que eles tinham no quadrante mágico estava, assim, uma das melhores soluções ofertadas no Brasil Sim. e fora do Brasil também. Foi aí que começou tudo. A gente aproximou, tem 2 anos e meio, buscamos a parceria, e aí o Rafael, né, que é o pessoal nosso de parceria dentro da Esquadra, aproximou e estava no momento certo também, que a Sensidia estava vendo em busca de parceiros que pudessem fazer o serviço em volta da plataforma dela. E aí a gente aproximou, há 2 anos e meio atrás, e quando a gente viu, por acaso, tinha o Fábio Rossato. Fábio Rossato é uma pessoa que a gente já trabalhou muitos anos juntos antes, que ele foi um dos fundadores, um dos sócios fundadores da Sensidia. Tem uma história da atrás Sensidia. aí, né? Então tem uma conciliação de valores, sabe quando os astros ligam, As coisas se encaixam. Tudo encaixou. A gente está trabalhando com pessoas super profissionais, os valores compartilhados dentro do paradigma de transformar digitalmente os clientes, o banco, a parte toda de logística e também toda a parte de seguros, né, com a plataforma deles. E aí hoje, dentro da Esquadra, nós temos praticamente 100 pessoas que estão certificadas dentro da tecnologia, né, do produto da Sensidia. E a gente tem feito já muitas coisas, o Haroldo pode ajudar a gente a trazer exemplos, né? Mas eu vejo que, assim, já caminhamos em 2 anos e meio e tem uma perspectiva muito interessante para desenvolver a parceria mais para frente. Nossa, que bacana, hein, Ron? Acho que tem um potencial enorme aí, ainda mais com esse advento agora da IA, né? Acho que mais coisas estão vindo aí, né? Enorme, Alce. É uma coisa que já demos alguns passos, mas a avenida aí é larga pela frente. Sensacional. Aproveitando o gancho que ele deixou ali, que talvez você está aí no dia a dia ali com o pessoal da parceria, traz para a gente alguns exemplos de como é que essa parceria está trazendo de forma prática esse valor que o Romulo comentou com a gente. Perfeito, Alci. Na verdade, a gente já conhecia, né, o time da Sensidia há algum tempo, o produto a gente utilizava muito já em alguns clientes e cada dia aprendendo mais, vendo o potencial desse produto, mas em algum momento a gente começou, né, com a parceria a entender profundamente, a entender o método de conectar, o método de implantar ele, como o ecossistema funcionava melhor, e a gente deparou com a primeira situação num case de educação para medicina. Sim. Então esse foi um case onde o cliente estava um pouco, tem um grande RP, né, um RP tanto de back-office quanto educacional, sendo muito demandado, APIs lentas, uma arquitetura que não estava gerando todos os negócios que eram esperados dentro dessa instituição. A gente foi contratado para fazer uma reorganização arquitetural, olhar para todo esse ecossistema e reorganizá-los. E existia uma insatisfação em relação ao papel do API Manager. Já estava lá dentro, exatamente. Tinham outros e eles estavam insatisfeitos com todos eles ali, analisando outros. Mas a gente fez uma reavaliação dessa arquitetura, propôs um novo ecossistema, definindo melhor o papel que o API Gateway deveria ter, criando-lhe uma camada de back-end mais profunda, com mais habilidades de negócio, uma reavaliação dos domínios que existiam, reavaliando o papel que esse RP deveria ter, criando estrutura de dados, de monitoramento. Então, a gente reviu toda essa arquitetura e quando a gente reposicionou melhor
o Sensidia, dentro dessa estrutura, ele começou a atender muito bem dentro dessa instituição. Então, com um posicionamento adequado, a gente vê o potencial de negócio que a Sensidia tem trago dentro desse case de educação para a medicina. Sim. Interessante, Haroldo, o que você está me dizendo é o seguinte, quer dizer, a Sensidia já tem um valor por si só, mas com essa parceria a gente está conseguindo encaixar mais, agregar mais valor, mostrar o lugar que ela pode ter estrategicamente nas soluções das organizações. Exatamente. Ela precisa estar posicionada no local correto, ser bem utilizada para tudo que ela se propõe a fazer ser realmente potencializado. E nesse caso a gente vê outros importantes casos. A gente tem adotado também ela numa ferrovia onde a gente existiam lá uma série de APIs já disponíveis, expostas, outras internas, mas que não eram bem organizadas. Não existia um catálogo de API, um portal de APIs de parceiros. Muitas vezes a gente via APIs redundantes, com a segurança baixa, menor do que adequada. Então a gente foi um trabalho inicial junto, desde a estruturação, desde a pré-venda, em conjunto com o time Sensidia, onde a gente cuidou dessa implantação e temos feito a migração das APIs que já existiam lá e um trabalho de governança, de instrução, cuidando de toda a segurança. Então tem sido um trabalho muito importante que já tem trago muito valor para essa ferrovia. Então uma parceria que tem trago aí bastantes resultados nas instituições onde a gente está. Que legal, muito bacana mesmo. Então, já que agora a gente tem esse contexto, acho que foi bom aqui para a galera tudo ouvir, né? Vamos começar a falar um pouquinho do nosso desafio central, né? O motivo da gente estar aqui hoje, o motivo da palestra que a gente teve a oportunidade de fazer, que é falar sobre sistemas legados, modernizar sistemas legados. Eu queria começar com o Rômulo, né? Como é que você tem visto, Rômulo, essa jornada, essa prática de evolução dos sistemas legados ao longo dos anos, e com o advento da IA, isso muda, isso está trazendo alguma mudança, uma revisão de conceitos e práticas? Alci, a gente está no mercado há 38 anos, né? Você sabe muito bem, você conhece a história, viveu parte dela, agora você está voltando. Há bastante tempo, né? Nós temos, dentro do nosso serviço, já há 20, 30 anos, a gente tem trabalhado em transformação digital, e sempre a gente depara com os legados das organizações. Os legados normalmente são sistemas que estão lá, que fez a história toda da organização. Tem muita coisa legal e tem muita coisa que já não usa mais, está obsoleto, né? E principalmente esses sistemas, eles começam a colocar em risco a evolução do negócio. Na medida que muitas pessoas que fizeram o sistema já não estão mais, é uma tecnologia obsoleta, é caro você manter aquilo, né? E, de alguma forma, a experiência para o usuário do cliente, muitas vezes ela está comprometida, e a própria evolução do negócio. Sim. Então, nós estamos aí, muitas vezes, nesse trabalho de transformação digital, a gente tem que olhar o sistema, que é uma cultura que existe, né? Respeitar as coisas que funcionam e, ao mesmo tempo, evoluir o que funciona para a tecnologia nova, né? Sim. Respeitando e trazendo isso de uma tecnologia antiga para uma tecnologia nova, e, ao mesmo tempo, abrindo a vida do negócio para mais anos a partir dali. E o IA, ele vem, pela nossa surpresa, desde quando o advento do IA, a gente começou a perceber que ele vai trazer um impacto muito positivo na produtividade, na inovação e na qualidade do que a gente está fazendo. Sim. E a gente tem efetivamente usado o IA para tornar a modernização um processo muito mais seguro, muito mais econômico, muito mais time to market. É aí que ela ajuda, né? Aí que ela tem ajudado muito, a gente tem feito isso bastante usando o IA. Interessante. Rômulo, na palestra a gente ouviu alguns números que me impressionaram. 70% do que as empresas têm operando em sistemas são legados, né? São legados. Isso é muita coisa, né? Exatamente. Hoje o legado ele demanda um recurso que poderia estar na inovação para sustentar e manter aquilo funcionando, né? Então, realmente, é 70%. Ele está com muita... o tempo do pessoal hoje está muito dedicado ao legado, né? Ainda, né? E então, a gente quer olhar para o futuro, então, de alguma forma, isso é uma barreira, né? É uma barreira. A gente precisa superar isso. E aquilo que a gente debateu, né? Se o conceito de legado, ele é uma coisa muito mais ampla que se fala, né? Muitas vezes se pensa que o legado está ligado ao tempo. Olha, tem 10 anos. de 20 anos, 30. Só que muitas vezes o sistema é feito e 1 ano de vida já é legado, porque o tráfego que vai passar por ele já é muito maior do que foi desenhado. Então ele já está obsoleto para segurar o tráfego pensado. A velocidade das coisas está tornando as coisas mais rapidamente legais. E esse padrão de esquecimento do design, as regras de negócio estão lá, muitas vezes não foram bem documentadas e elas também tornam um desafio. Toda hora você tem que redescobrir o que tem lá hoje, na hora que você vai evoluir.
para respeitar a regra de negócio, né, na hora de evoluir o legado. Sim. Então, tem vários aspectos do que é legado e como modernizá-lo, né, Olha para que ele só, hein? possa sustentar o negócio para as Eu acho que isso expande o nosso conceito, estava um pouco restrito ali só a questão do tempo, Exato. né? Agora, aproveitando que o Haroldo, sobre a questão, né, de API, legado, essas coisas têm relação, como é que você vê o papel das APIs nessa transição, nesse aspecto, nesse desafio da modernização de legados? Não, perfeito, Alci. A gente costuma dizer que o legado é o que levou as grandes empresas a chegarem onde elas de fato chegaram, né? E muitas vezes são sistemas grandes que precisam ser gradativamente migrados. A gente não vai conseguir chegar ali num legado que trouxe uma corporação de muita história, de muitos anos, a gente fazer essa migração de uma hora para outra. Por mais Sim. técnica, por mais IA que esteja, é necessário utilizar aí, metodologias práticas que nos levem a fazer uma migração bem feita. Então, a gente usa uma técnica chamada estrangulamento. Estrangulamento? Estrangulamento, é um nome diferente. Mas é uma técnica muito importante, onde a gente vai gradativamente realizando a migração do legado e dentro dessas etapas que vão acontecendo a migração gradativamente, a gente vai utilizando APIs para que isso possa acontecer. Então, a gente consegue criar, por exemplo, um bloco novo que foi desenvolvido, expõe ele de uma API e o legado já passa a utilizar ele. Então, muitas vezes, a comunicação entre o legado e o sistema modernizado é comunicado entre APIs. Então, a API ela tem um papel fundamental de conectação entre o novo e o velho. Muitas vezes, ou o novo vai ser exposto, ou o velho, que você quer utilizar uma funcionalidade que é grande, dentro do novo você vai continuar consumindo. Então, uma forma, né, de você não criar um acoplamento grande entre os dois sistemas e eles viverem ali naturalmente, né? E ele acaba gerando um ativo, né, importante, por mais que importante a experiência que o cliente tem. Então, se o legado tem ali uma parte importante, a gente expõe ele, utiliza como API, é um ativo da empresa e isso gradativamente vai continuar acontecendo, essa migração e a experiência sendo gerada para o nosso cliente. Cara, isso é muito interessante, porque quando a gente fala, às vezes, de modernização de legado, a gente pensa mexer no código, melhorar o código. Você está falando de estratégia, está falando de arquitetura, abordagem, até cultura, né? Porque a gente está trazendo o novo e o legado no processo de transformação. Se você permite, até o tipo de mercado que a gente atua são empresas big, que faturam acima de 1 bi, e são sistemas de missão crítica que são enormes, como o Haroldo falou, que fez a história daquela empresa chegar naquele ponto. Estamos, assim, praticamente em todos os segmentos da economia, o varejo, telecom, utilities, energia, gás, toda a parte de logística de ferro, logística de transporte. Todo mundo tem legado, né? Todo mundo tem legado, né? Bancos, né? Seguradoras e tal. Então, a gente está falando para esse tipo de cliente, para esse tipo de mercado, né? Que é o nosso mercado foco, né? Nosso mercado-alvo. E é o que a gente ouviu na palestra, tem clientes que começam esses seus projetos legados e acabam desistindo, porque o problema é hercúleo. Então, sem abordagem, sem uma coisa inteligente, não é um projeto que se leva adiante com muito sucesso. Aí, reforçando também a questão da parceria, fechando a ideia da parceria, né? A gente, junto com a Sensidia, né? A gente foca o mesmo tipo de problema. Então, a Sensidia, ela vem olhando a forma toda moderna de gestionar os APIs, que são as pontes, né, para ligar o novo com o velho, a plataforma digital nova com o mundo legado, né, e mesmo expondo as facilidades do digital para o mercado todo, criando plataformas muito mercados, né? Então, assim, reforçando essa ideia da parceria também. É um tema muito fascinante, né? Fascinante. Alcebi, ia dizer, até fechando ainda esse lado de parceria, a gente criou, junto com a Sensidia também, uma estrutura para atender ali o mercado bancário, né, para o Open Bank e para o Open Insurance, uma solução, né? As APIs, a Sensidia tem uma solução que atende toda a regulação do Open Finance, e a gente está junto aí, a gente tem criado ali o aplicativo, né? O aplicativo que faz o consentimento, onde viabiliza essa gestão toda do consentimento para as empresas, a comunicação entre os bancos, entre as seguradoras. Então, esse também é um produto que tem nascido aí a partir da nossa parceria, né, Rom? Exato. Nossa, bacana. Parceria ganha-ganha total. Total. Ela tem um poder imenso de trazer mais valor para os clientes, né? Exato. Agora, acho que tem uma coisa que está deixando a gente bastante curioso aqui, que a gente falou, lançamento da plataforma Gênios hoje, né? Está na camisa, né? Tá aqui, né? Tá aqui no coração, lado esquerdo do peito aqui. Pois aí, isso traz uma pergunta para a gente. Como é que esse negócio do Gênios, que é uma plataforma pressionada pela IA, qual que é a conexão disso com legados, né? Isso a gente queria entender
Como é que esse negócio gera valor para os legados? Primeiro, o Gênios, né, é uma iniciativa da Esquadra para organizar toda a cultura AI Fluence, que é a fluência exaustiva no uso de agente IA em todos os trabalhos que a gente faz para o mercado. É uma coisa nova, né? É uma coisa que está surgindo agora. Super nova. A gente foi buscar recurso no BNDES, tem uma linha mais inovação do BNDES. Sim. A Esquadra foi a primeira empresa nacional a formatar um projeto desse porte e buscar o recurso diretamente do BNDES. A gente já vem, desde o advento, né, do ChatGPT, da OpenAI, lá em dezembro de 22, a gente já adquiriu uma empresa que veio com esse know-how de IA, são estatísticos, o pessoal da Fundação Dom Cabral e tal. Sim. Trouxemos ela para o grupo, a gente começou a aprender os conceitos. Durante o ano de 23, a gente exercitou muita coisa, criou, formatou produtos. Em 24, a gente realmente começou já a trabalhar dentro desse conceito dos Gênios, e a partir de 25 a gente estava com recurso e está acelerando isso. Os Gênios, então, é um ambiente, é uma plataforma. Uma plataforma mesmo. Onde a gente está aberto para todas as iniciativas LLMs que estão vindo de fora das Big Techs. E, ao mesmo tempo, a gente está trazendo os nossos casos de modernização de legados como entrada disso. O Gênios é como se fosse um copilot, onde eu parto das demandas dos clientes. Sim. E eu vejo como trazer o que tem de modernidade de uma maneira instanciada para a realidade de cada cliente. Ah, entendi. Essa é a ideia do Gênios. Então, sei lá, por exemplo, se a gente pensasse numa seguradora, significa que a gente poderia pegar um sistema legado de uma seguradora, entender o conhecimento que está embutido nesse sistema, extrair isso e, a partir daí, projetar uma coisa nova. Exatamente. Mas tudo isso, em cada etapa dessa que você falou, é uma metodologia onde eu trago agentes de IA que possa tornar essa coisa com menos risco, sim, com mais velocidade, com mais qualidade, para que o trabalho todo dessa migração se dê muito mais segura, no menor, sim, tempo, né, e menor custo para a seguradora. Né? Muito bacana. Então, aproveitar agora o Haroldo que está aí sempre na frente da batalha ali nas entregas, como é que está sendo a aplicação aí dessa plataforma que o Ron trouxe no dia a dia? Como é que vocês estão usando ela na modernização de legados? Perfeito, ó. Tem sido uma oportunidade, né, estar perto do time do Gênios, um aprendizado todo dia, né? Estamos aprendendo muito e aplicando isso no dia a dia. E felizmente a gente teve uma oportunidade de, logo de início, pegar um projeto bem importante, que estão sendo um dos primeiros, né, a utilizá-lo integralmente. Então, a gente tem um grande sistema para ferrovia que gera ferrovia, né? Nossa, ferrovia me lembra tipo coisas bem antigas, sistemas de muitos anos, né? Exatamente, exatamente. Mais de 20 anos, uma arquitetura, tecnologias bem defasadas. Então, a gente recebeu uma missão de uma ferrovia importante do país, eles tinham um sistema muito bem feito, com ótimos resultados. Perfeito. Que estava sendo... Estava lá, né? Tudo muito bem, funcionando e tendo os resultados esperados do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista negocial, do ponto de vista tecnológico, defasado. Entendi. Então, era um desafio. Então, nossa missão é transformar esse legado, né, com menor intervenção negocial, até mesmo envolvimento das áreas de negócio que estão super ocupadas com o seu dia a dia, e migrar isso para uma arquitetura nova, né, que parte de um ecossistema arquitetural planejado pela ferrovia e que trouxesse ali, né, fatores e tecnologias novas para esse sistema. Então, a gente utilizou o Gênios assim, em todas essas etapas. Começamos pelo Discovery, né, Rômulo? Pela parte ali de entender, de documentar o que existia. Não era obviamente, é um legado que não tinha ali uma documentação. Então, a gente fez toda a documentação para variar um pouquinho. Não tinha documentação, a gente gerou a documentação necessária. Então, a gente, posteriormente, a parte técnica de como ficaria, e partimos então para o desenvolvimento. E começamos a construir esse sistema. Estamos também, a visão é colocar isso na parte de testes, né? Comparar, o nosso teste vai estar muito sendo voltado para comparar o novo com o velho. Então, não é o teste, a ideia não é envolver tanto a área de negócio para poder validar. Não é tanto que era coisas novas, é migrar e garantir que eu não perdi nenhuma informação. Que eu não perdeu nada, exatamente. E a gente teve resultados bem eficientes. Assim, a gente teve uma otimização da nossa produtividade comparado com uma construção tradicional. A gente otimizou em 60% no Discovery, 60% no design, 30% na codificação, né, 60% nos testes. Então, a gente teve resultados muito expressivos, né, com o uso dos Gênios, e a gente está otimista para continuar usando, né, e melhorar ainda mais esses percentuais aí na produtividade. Perfeito. Ouvindo você, Haroldo, eu vi que na palestra a gente falou que tem vários sabores, que modernização não é uma coisa só, né? Não é. Isso que você falou é o que o pessoal chama de lift and shift, ou seja, você mantém o negócio,
mas muda a tecnologia, né? É impressionante como as tecnologias ficam velhas muito rapidamente, né? Muito Mas rapidamente. existem outros modelos, eu vi lá reinvenção funcional, reengenharia de negócios, Sim. né? É A um parte de tema mais infraestrutura, né, para infra, garantir né? mais performance, tem vários aspectos, É, vários sabores, né, que o IA está nos dando essa sim, vida, né? Então a que gente tem bacana, é descoberto pelo IA impressionante isso. como a modernização, primeiro, pode ser feita de uma maneira muito mais segura Sim, e muito mais assertiva para dar mais vida para o negócio, né? sim. Exatamente. De Nossa, O, APIs, né, também. é, Então, assim, falando aqui do isso tudo exemplo. está acontecendo agora, né? Nós estamos agora, falando de vários projetos que estão rodando agora, né? agora. Muito bom. Gente, agora, vamos pensar um pouquinho também, olhando para frente, né? Porque está agora, mas o futuro está chegando aí, né? Como é que vocês veem aí, como é que vocês enxergam a evolução, né? Tanto da parceria, né? Pensando no advento da IA, estão surgindo coisas novas, Uhum. como a própria prática de modernização de legados. Como é que você está vendo o futuro disso, junto com a IA, junto com os gênios? Eu acho que, na medida que a gente esteja com mais casos, né, de modernização, o Gênios vai ganhando mais e mais conhecimento para que a gente torne cada vez mais seguro esse trabalho de modernização, né? Junto com a Sensid, a gente percebe assim, caminhamos até aqui, a gente está com um time super treinado e até agora, assim, com o nível de valor e o nível de propósito que é compartilhado, né? Sim, A gente está muito, assim, de uma forma esperançoso, né? Que juntos, a tecnologia nova também de IA, né? A gente possa trazer problemas que estão aí há muito tempo. A gente, quando olha para fora um pouco, toda essa questão de saúde, toda essa questão de segurança, toda essa questão de transporte, são dores que estão aí que a tecnologia atual não resolveu, essa questão do Estado e tal, sim. que a gente possa, juntos, né? E aí convoco também o pessoal que está ouvindo aí o podcast, né? A gente trabalhar de uma maneira que a gente possa levar a solução de problemas usando o IA Cooperando, né? e de uma maneira aberta, colaborativa, e a gente possa dar soluções a muitos problemas do nosso tempo. Eu acho que a tecnologia do IA, ela nos dá essa inspiração, e fazer juntos, a gente vai ter muito mais força. Sim, Como tem essa parceria com a Cecília, e está aberto aí os clientes entrarem nessa onda perfeito. aí, né? A gente está muito Muito esperançoso aí bom. para o novo, tá? Nossa, É, gente, e Alcebiades, eu acho que, aham, assim, o Romulo fala muito disso, a gente hoje, a ideia é entregar ainda mais valor para o negócio, né? O foco da TI é realmente trazer valor para o negócio, perfeito. contribuir em relação ao valor, principalmente, né? E a IA como um acelerador. Então, acredito que a gente, ampliando o uso de Zênios, a gente vai conseguir ter resultados mais concretos, com maior valor para as organizações. Então, eu acredito muito que a gente ampliando isso, né, nós vamos chegar a isso mais rápido. As empresas estão sempre buscando aí acelerar esse processo de criação, né, para chegar nesse valor mais rápido, e a IA veio para agir dessa forma. Então, acho que ela vai nos mover bastante para atingir esse propósito das organizações, que é chegar ao valor de uma maneira mais rápida, sem aquele longo prazo que Sim, muitas vezes a TI precisava, e pensando no caso do legado, que muitas vezes ele era construído, um grande investimento, e logo ele se tornava um legado, costumava trazer problemas ali de dificuldade de ter desenvolvedores, dificuldade de ser mantido, e eu acho que aí a gente agora, trabalhando nessa modernização, o uso da IA, a gente vai chegar nisso mais rápido, uhum. e o valor que a empresa busca, né, com a TI ser atingido de uma maneira melhor. Aí, ó, você me Sim, permite a muito bacana. questão do foco nosso, né, no Sim, Gênesis. O Haroldo colocou muito bem, né? A gente tem falado Value First, Powered by AI. isso. Ou Isso é seja, legal, cara. Fala, só explicar eu acho rapidamente. assim, a gente olhando também a história toda, a gente está há muitos anos nos vários hypes, né, várias ondas tecnológicas, né? Eu acho que ficou uma promessa, muitas vezes a tecnologia em primeiro lugar, ela Aham, inverte a situação. Muitas vezes a arquitetura fica muito mais complexa do que precisa, aham. muitas vezes você faz vários projetos, né, que no final, quando você vai medir, ele não se paga. Então, a gente está muito nessa questão e mudando também essa inversão. Tem muita empresa que fala AI first. Nós É, somos totalmente eu estou assim ouvindo muito isso avesso a aí. isso, né? AI No first. sentido assim do value first. Ou seja, Velho isso first. reforçando a fala do Haroldo, no sentido de que o valor de negócio, o problema do cliente, a gente está Isso amarrado com ele, né? vem E o primeiro. IA ele vai ser meio para atingir esse É, objetivo, para é. entregar esse valor, né? Isso é interessante, Ron, porque eu me lembro, a gente já falou de cloud first, mobile first, agora AI first. E Exato, talvez não seja esse o caminho, né? Velho exato, first, né? exato, E aí as tecnologias vão nos ajudar. Tecnologia é meio, né, gente? Meio. Acho que a gente não pode esquecer. exatamente. Essa é uma conclusão que a Gente, gente Acho que tem. esse é o papo. fascinante demais aqui. A gente Exato, poderia ficar o tempo todo falando disso, tanto na questão do desafio da modernização de legados, exato. quanto do assunto da IA. Muito obrigado, agradeço demais aí a contribuição que vocês trouxeram para a gente com tanto entusiasmo.
Não, eu que agradeço pelo convite, Alcio. Foi ótimo conversar. Não tenho dúvida que a gente vai voltar a falar de novo. O Gênios, a nossa visão é de se tornar uma referência mundial e acho que a gente tem tudo para daqui a pouco voltar a falar um pouco mais dele aqui, né, e mostrar as contribuições que ela já trouxe aí para o mercado. Ótimo. Para mim foi uma honra. Obrigado, Alcebiades, assim, pela sua liderança. Haroldo, sempre muito bom estar com você. E a audiência toda. Eu acho que espero que a gente tenha contribuído com algum tipo de informação. E isso que o Haroldo falou, a gente está muito antenado para que o Gênio seja realmente algo que possa ajudar todos nós a caminhar para um mundo muito melhor. Legal, valeu demais, gente, né? E a você que nos ouviu aqui, estava com a gente aqui compartilhando, escutando, aprendendo junto conosco, muito obrigado também a vocês. Continuem ligados aí, teremos aí outros episódios imperdíveis aqui no Apix Experience Talks. Até breve, pessoal. Tchau.